toque de 4 já vai! Se você reservou esse horário para ver uma palestra séria, com um palestrante de cara fechada, já perdeu o seu tempo. O desafio desses próximos minutos é que você ao menos esboce o sorriso, mas de preferência que você dê gargalhadas. E ao longo dela você vai entender o porquê ou não. Portanto, divirta-se com todo esse conteúdo. Antes que você, dentro do seu mundo, me julgue como louca, eu vou me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou Vanessa Bonerá e para você que me conhece, eu também sou. E a minha missão é mudar o estado emocional das pessoas através do uso de uma estratégia fantástica que existe desde os tempos dos homens das cavernas. Essa ferramenta é o humor. É verdade, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz... não. O homem, ele tem o propósito de entreter o outro. E aí eu fico pensando, como que seria um show do homem de Neandertal? Ele reuniria todos na sua caverna, contaria uma situação que ele considera engraçada e que algumas vezes faria sentido para umas pessoas, não faria sentido nenhum para outros. Alguns iam rir, outros não, e tá tudo bem. Sabe por quê? Até o homem de Neandertal, ele sabia que era impossível agradar gregos e troianos. Putz, eu dei um salto histórico aqui agora, né? Não, mas tudo bem. O sorriso, ele é um dos maiores gatilhos de mudança do estado emocional. Você quer ver só? Pensa numa piada ou numa situação engraçada que você viveu esses dias para trás. Pensou? Automaticamente o seu semblante mudou. Os músculos do seu rosto relaxaram e você esboçou um sorriso. E eu tenho certeza que você se sentiu bem com essa lembrança. E o que está acontecendo no mundo de hoje que as pessoas pararam de sorrir? Alguém falou que um adulto responsável e profissional deve ter uma postura séria para passar credibilidade e autoridade no que ele faz. Alguém falou isso? Pois é. Então, pelo amor de Deus, prende essa pessoa. Não, melhor não prender não, sabe por quê? Porque essa pessoa pode ter sido você mesma. Esse pensamento pode ter passado pela sua cabeça. E aí, nós não íamos ter cadeia suficiente para prender todo mundo que comete esse tipo de crime com ele mesmo. E a cada dia, o que vai acontecendo? As pessoas vão se fechando para o sorriso. Já dizia um poeta, que agora eu não vou me lembrar quem que é. O sorriso é a janela da alma. Bom, será que é esse o seu medo? Será que você tem medo de sorrir? Porque você tem medo que os seus funcionários e colegas de trabalho vejam a sua alma? Se bem que pode ser que essa janela tenha alguma persiana quebrada e que você tenha vergonha de sorrir. Bom, se esse for o caso, depois você me procura pelo e-mail que vai estar aqui embaixo, que eu conheço ótimos dentistas que podem te ajudar a melhorar essa sua janela. Mas é aí que está a chave de tudo. Você, no seu mundo, acredita que mostrar a sua alma para o outro vai te deixar mais frágil. E isso não é verdade. Sabe por que isso não é verdade? Porque pensa só no Gasparzinho. O Gasparzinho, ele é só alma. E ele tem um lugar especial no meu imaginário, no seu imaginário, no imaginário de todos os adultos. Então, o primeiro passo é você resgatar a criança que existe dentro de você, que ela é capaz de sorrir.
Porque as crianças, sim, elas sabem viver. As crianças, elas gargalham cerca de 120 vezes por dia. E você que está sentado aí, me conta, quantas vezes você sorri por dia? Porque gargalhar é difícil. Eu acredito que seja pelo menos umas 10 vezes. E mesmo assim, dessas 10 vezes que você sorri, 7 delas devem ser para você não perder um amigo. Bom, como lá no início você já me julgou como louca mesmo, eu posso propor um exercício para você. Então vamos lá. Eu quero que agora você respire fundo. Você vai esboçar um sorriso. E vai aumentar esse sorriso até você gargalhar. Pode ser forçado no início, mas depois que você se entrega à sensação de gargalhar, essa sensação é maravilhosa. E sabe por que isso acontece? Não é magia nem tecnologia. São os hormônios que chegam até o seu cérebro que te gera essa sensação boa de prazer. Ok, Vanessa, mas lá no título da sua palestra estava escrito: humor salva empresas. E onde e como eu faço isso? Só deixa eu corrigir uma coisa antes de eu te explicar. Eu não dou palestra, eu faço show. E é esse o diferencial. Eu me divirto enquanto eu estou trabalhando. E você? Você se diverte enquanto está trabalhando? Bom, para você ver a diferença entre as pessoas, eu quero que você faça uma análise aí da sua semana. Como é que você se sente na sexta-feira? Na sexta-feira de manhã, passa pela sua cabeça aquela música: vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim. Tem algo de errado com essa semana. E se no domingo você pensa: nossa, já acabou o final de semana e eu não consegui fazer nada, e amanhã já é segunda-feira e eu sou o Garfield, eu odeio segunda-feira, tem alguma coisa aí que tem que mudar. Se você sofre a semana inteira com o que você está fazendo, tem algo de muito errado, porque trabalhar tem que gerar prazer e não sofrimento. Começa a observar as pessoas que estão à sua volta. Olha o porteiro do seu prédio. Como é que ele te dá bom dia? Ele sorri para você? Quando você passa pela moça da limpeza, você cumprimenta? Você conversa com ela? Você se importa com ela? Bom, eu vou contar um caso aqui para vocês, que eu mudei o meu escritório para a casa da minha mãe recentemente, para sair da rotina de estar dentro de casa, de trabalhar dentro de casa, que estava ficando estressante demais. E todos os dias, a hora que eu saio do prédio, eu encontro com a Hilda, que ela é responsável pela harmonia e limpeza do condomínio. Não é esse cargo que está escrito lá na carteira dela, não. Mas esse foi o nome que eu dei para o cargo que ela ocupa. Bom, a Hilda no início, ela custava responder meu bom dia. Ela era sempre introspectiva e isso não é culpa dela. Foram os moradores do condomínio que fizeram isso com ela. E logo quando eu mudei, o primeiro passo, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o nome dela, porque eu faço questão de chamar as pessoas pelo nome. E aí todo dia eu passo, sorrio e falo: bom dia, Hilda. E aí no início ela respondia com a timidez toda, mas com o tempo eu dava meu bom dia e a Hilda passou a responder meu bom dia com outro tom de voz. E aí outro dia desse estava frio e ela estava lavando a parte externa do prédio e eu passei e falei assim: bom dia, Hilda, brincando com água nesse frio, hein, menina? Você vai gripar. E aí ela abriu um sorriso e desarmou. O acolhimento
fez com que ela se sentisse importante para alguém, que ela sentisse que alguém ali se importava com ela. E aí outro dia desse eu me dei a manhã de folga e saí, era quase meio-dia. E aí na hora que eu tava saindo do prédio, ela olhou pra mim, sorriu, botou a mão na cintura e disse: Dona Vanessa, a senhora hoje dormiu mais que a cama, hein? E aí nós duas começamos a rir. Você consegue perceber que a sua empresa ou o seu emprego pode ser salvo se você mudar a forma com que você olha para as pessoas, a forma como você pode usar o humor na hora certa, pode te conectar aos seus funcionários, aos seus gerentes, a toda a equipe de trabalho. Então, até agora você já aprendeu sem sentir o primeiro passo que vai salvar o seu negócio. Bom, e aí o segundo passo é você entender que, primeiro, ele diz mais respeito a nós mesmos do que às outras pessoas. E só nós podemos escolher as nossas atitudes, mais ninguém. E aí eu levanto uma bandeira e falo: viva o livre-arbítrio! Bom, eu costumo falar com as pessoas que as coisas que acontecem, das coisas que acontecem na nossa vida, só 10% estão sob o nosso controle. E 90% das coisas nós não podemos controlar. E o que acontece? Nós gastamos toda a nossa energia com esses 90%. E aí nós não tiramos proveito dos 10%, onde nós podemos ter novas sensações, adquirir novos conhecimentos. Tinha um cara lá na física chamado Newton, que ele falava assim: toda ação gera uma reação. Pois bem, vamos levar essa teoria para os nossos comportamentos. E como a gente nunca fala de nós mesmos, nós sempre falamos do outro, que é mais fácil da gente entender. Vamos lá. Eu tenho um amigo, o Zé, que acorda todos os dias atrasado. Ele sempre coloca o soneca umas 4, 5 vezes e ele acaba perdendo a hora. E esse amigo meu, o Zé, ele é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele tem um pinico embaixo da cama para ele não precisar levantar de madrugada para ir ao banheiro. E aí outro dia desses, no susto, o Zé acordou e pisou no pinico. E outro dia desses, o Zé acordou no susto e pisou no pinico. 3 situações podem acontecer na vida do meu amigo Zé que estão intimamente ligadas às atitudes dele. Visualiza aí a cena e as consequências. Cena 1. O Zé pisou no pinico e isso acabou com o dia dele. Tudo começou a dar errado. Ele quase teve um ataque de nervos, ele brigou com a esposa, discutiu no trânsito, deu um coice nos funcionários e a vida dele naquele dia foi um inferno. Cena 2. O Zé pisou no pinico e isso não fez a menor diferença. Ele saiu, voltou do trabalho sem que ninguém tivesse percebido. Ele passou invisível por todas as pessoas. Cena 3. O Zé levantou, pisou no pinico, sentou no chão e gargalhou da situação. Agradeceu por mais um dia ter levantado da cama, olhou para a esposa, sorriu, soltou um "eu te amo" com um sorriso nos lábios. Chegou ao escritório dando bom dia a todos, abraçou os funcionários que não estavam esperando por isso. Em uma reunião, ele disse por que ele gosta das pessoas e das coisas e o porquê ele não gosta. Celebrou cada vitória com a sua equipe e analisou todos os fracassos.
Ele ajudou pessoas na rua e agradeceu por todas as bênçãos que ele tem todos os dias da vida dele. Você percebe que a mudança de atitude deve começar na hora que a gente acorda lá dentro de casa, porque as pessoas que nós mais amamos são as que merecem nossos melhores sorrisos. E aí nós podemos fazer da música do Chico Buarque um hino na nossa vida. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Eu posso não cantar muito bem não, porque eu já fui expulsa de um coral. Mas pelo menos isso faz parte do meu dia a dia. Eu não deixo que as pequenas discussões cresçam na minha relação conjugal, na minha relação com as outras pessoas. Se um das duas pessoas dessa relação forem justos em palavras com os outros, a gente deve confessar e pedir desculpa. E dentro do casamento isso deve acontecer antes de dormir, porque a gente não pode dormir de mal do outro. Bom, Vanessa, mas eu conheço pessoas que parecem que têm um mau humor crônico. Pode ficar tranquilo que não é só você, porque eu também conheço vários que têm cara emburrada, que só responde com respostas monossilábicas, são de irritação intensa e estão com o espírito pronto para começar qualquer briga. Um parêntese nessa descrição. A princípio, essa pessoa pode parecer um mala, mas esses são os sintomas da distimia, que é a doença do mau humor, e ela é o estágio inicial da depressão. Bom, Vanessa, e como que eu vou identificar se uma pessoa é mala ou se ela tem distimia? Então vamos lá. Uma pessoa mala, ela vai ficar mal-humorada, por exemplo, num ponto de ônibus, quando o ônibus não para. Bom, e uma pessoa com distimia, ela vai ficar mal-humorada não só quando o ônibus não para no ponto, mas é aquela que acha que se ele para tem alguma coisa errada, se tem lugar vago é porque alguma coisa vai dar errada. Lembra lá quando a gente era pequeno? Aquele desenho da Iena Hart que ela falava assim: ó dia, ó céu, ó azar. Bom, e aí eu trago para você um questionamento. Quais os benefícios do riso e do bom humor dentro do ambiente de trabalho? Primeiro, ele estimula a criatividade e as inovações dentro das empresas. Ele eleva a moral do grupo, facilitando o trabalho em equipe. Ele impacta produtivamente e positivamente nas pessoas. Ele resolve conflitos internos e externos, reduz as faltas no trabalho, alivia a tensão, o estresse, diminui despesas médicas e melhora a comunicação interpessoal. Bom, o terceiro passo aí dentro da sua empresa é você identificar as oportunidades de ampliar a diversão no seu ambiente de trabalho. Por quê? Toda diversão tem um momento certo para acontecer. Então escolha datas especiais, observe e só brinque com as pessoas certas. Respeite a individualidade de cada um e as diversidades. Procura aí dentro da sua empresa o lugar certo para descontração e divirta-se na medida certa com bom senso de humor. Lembrando que em alguns casos o excesso desse humor ele pode gerar complicações. E o quarto passo é você observar suas lideranças, porque um líder que sorri, ele motiva a equipe inteira e ele faz com que a sua empresa fature muito mais. O quinto passo é você ter um profissional que faça um programa específico para a sua empresa. Então contrata um consultor de humor que vai capacitar e qualificar os seus funcionários como um grupo de multiplicadores.
Ou seja, crie aí na sua empresa o comitê da alegria, a comissão da diversão ou os agentes do riso. Crie aí na sua empresa uma CIPA da alegria, comissão interna de proteção da alegria. E é isso aí. Eu espero que essa palestra tenha te feito sorrir pelo menos um pouco, ou tenha mudado o seu estado de espírito e tenha atingido o meu objetivo aqui com louvor. E se você quer saber como que um stand-up coach pode te ajudar a implantar uma CIPAT, Semana Interna de Promoção da Alegria do Trabalho, entre em contato nesse e-mail que está aqui embaixo, que nós vamos marcar um bate-papo e eu vou te dizer como que eu posso te ajudar. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!